Fala, sucesso! Que bom te encontrar. Estamos juntos para mais uma edição do nosso podcast, mais um bate-papo aqui na tela da TV Brasília, também da nossa rede Clube FM Brasil, pelas redes sociais também, pelo YouTube. Por falar em YouTube, importante, sempre frisar para você ativar as notificações para saber de tudo que acontece, todas as novidades, acompanhar direitinho, também compartilhar, sempre convidados muito legais de muito sucesso. E hoje, prepare-se, vamos falar com um artista muito engraçado. Tem gente, eu conheço pessoas que disseram o seguinte: olha, fui no espetáculo, tive problemas, fiz xixi nas calças de tanto rir com esta pessoa. Estou recebendo Otávio Mendes. Tá bem-vindo. Alô, gente. Alô. Eu que digo alô, bem-vindo a todos. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Uma amiga me contou essa história, que foi assistir o espetáculo lá em Mansell e voltou assim nessa situação, de tanto rir. Eu não acredito muito, mas... Mentira, eu já vi uma vez. Já vi acontecer. Mas foi uma vez só. E parece que você faz, é claro que o texto é maravilhoso e tal, mas a impressão, ela estava contando, que você faz com requintes de crueldade, porque a pessoa tá rindo, aí vem outra, e outra piada, e outra piada, e não, para. É os tempos que tem que dar, né? É que apareceram... São 5 cenas diferentes, né? Cada uma tem uma velocidade, cada uma tem uma vibe. Uhum. Tem um jeito, uma pegada, assim... Tem uma que serve para abraçar o público quando chega. E aí depois as outras, cada uma é de um tipo, assim. Mas tem isso mesmo, assim, essa cadência no show que é não sei o que, uau! Não sei o que, uau! É assim. E uma Selma é um pouco aborrecida, assim, às vezes, né? Ela é completamente aborrecida. Ela... Na verdade, ela é a antítese do humor. Do humor. Ela não tem senso de humor, ela não está com vontade de estar ali, ela não gosta daquelas pessoas. Ela é amarga, acho que odeia a vida e, sei lá, está se aventurando para ser humorista. E de onde vem? Como é que você pariu, irmã Selma? Qual foi a inspiração para esta pessoa? Puxa, você quer a resposta verdadeira? De preferência. A verdadeira é séria. É séria. Eu tinha assistido uma entrevista do Spielberg e perguntaram para ele como é que ele escrevia os roteiros dele. Porque o Spielberg dirigiu um filme, por exemplo, chamado E.T. Uhum. O que é E.T.? E.T. é um filme que conta a história de um menininho que encontra um ser horroroso, passa o filme inteiro com o ser horroroso embarca numa nave, vai embora e o cinema se atira no chão de tanto chorar. Uhum. Isso nas mãos de qualquer diretor seria um desastre. Mas na mão dele virou um mega hiper sucesso. Aí perguntaram como é que ele escreve os roteiros. Ele falou: mais importante do que a história é a curva emocional que você quer que o espectador tenha durante a apresentação. Caramba. Ele traça uma linha, ele minuta 2 horas de apresentação e ele calcula antes cada sensação que ele quer que o espectador tenha durante a projeção do filme. Aquela jornada todinha. Emocional. Ele calcula o medo, o aumento do medo, uma piada, um toque de amor, um não sei o quê. E ele vai construindo uma curva, primeiro só uma curva emocional inteira. Uhum. Genial. Depois ele vai lá para o começo. Por exemplo, começou com medo. Medo pode ser, sei lá, uma perseguição. Pô, perseguição, legal. Tá, 2 caras numa rua. Um cara de bicicleta e o outro de patins. Não, uma lancha e um helicóptero, porque já está resolvido. É uma perseguição, já está. Agora o resto é bobagem. Uhum. Tanto faz, você constrói aquilo, sabe, uma lancha, um disco voador, o que você quiser, já está resolvido. E aí eu, impressionado com isso, comecei a pensar, nossa, que legal que é pensar ao contrário, né? E no caso de Irmã Selma, ela foi escrita completamente ao contrário. Primeiro eu comecei a listar características que alguém ligado ao humor jamais pudesse ter.
e fui colocando para ela todas as características que o humor não permite isso. Antítese do... É. Coisas, por exemplo, o humor... Agora ele está bem mais rápido até do que há um tempo atrás. As pessoas elas falam muito depressa, tudo muito, muito rápido, muito. Irmã Selma não, é pausada. Ela fala, ela reflete. É assim, alguma coisa, eu acho que é por isso que faz sucesso, assim, não sei, porque é uma coisa que você nunca viu em lugar nenhum, alguém desse jeito se dizendo que está fazendo humor, né? Sim. Então é isso. É. E tem também, não sei se você concorda, mas falando um pouco da minha percepção, a gente meio que liga a irmã Selma a alguém que a gente conhece de alguma forma, ou algumas pessoas, né? Que são, assim, pessoas completamente amargas, mas que nessa amargura tem alguma coisa de muito engraçado, né? De bizarro mesmo, assim, de como que a pessoa é amarga, mas o que ela fala acaba criando né, uma situação cômica, né? O que eu assisto toda noite, que para mim é bastante curioso, porque eu fico de frente para a plateia. E Irmã Selma é um número de... Esqueci a palavra agora, Esqueci a palavra. Bom, de ameaça. Uhum. Porque se as pessoas não rirem, ela reza pela pessoa e coisas horríveis vão acontecer para aquela pessoa. Mas, quando eu estou sentado de frente para o público fazendo essa cena, o que eu vejo é um monte de criança. O público se comporta igual criança em sala de aula mesmo, que eles me olham assim com certo receio, com medo que eu vá, não sei, levantar e bater em alguém. Não tem nada disso no show, mas as pessoas se comportam igual criança. Sim. Mesmo acuada, assim. Acho que é essa lembrança que trouxe pra mim, que eu lembro que eu tinha uma professora muito brava e ela ficava fazendo crochê durante a aula. Aquela frieza da irmã Selma. E aí a gente falava assim, tchau tia, ela, não sou irmã da sua mãe. Que simpatia. Total. Tô indo, vai porque quer. Então tem essa lembrança assim, dessas pessoas, né, amargas, todo mundo tem, né? Alguém, né? Todo mundo. Os outros quadros falam de coisas mais... que pega todo mundo. Não é um show de gueto, assim, sabe? É para um grupo, né? X. Não. São tudo que é... Eu fiz psico também na vida, assim. Isso ajuda muito na construção dos personagens? Eu não posso responder isso, porque como eu tenho isso dentro de mim, eu não sei até que ponto ajuda ou não. Sim. Porque eu não fico... Teria que não ter para saber, né? Se faz falta ou não. Porque, na verdade, quando você está construindo uma coisa, você não fica pensando, Freud disse isso. Não. Uhum. Você tem já aquela informação dentro. Então, por exemplo, tem um personagem que é um ex-gay. Um ex-gay é uma coisa que eu não acredito que possa existir. Na verdade, o que pode existir é alguém que sofre com uma coisa que não tem coragem de como lidar com isso. Então é um quadro sobre isso, sobre você se sentir... Quer dizer, mostra o ridículo que é você querer se passar por quem você não é, ou por quem você acredita que... Você acha que você está imprimindo uma coisa verdadeira, mas lógico, para quem olha você, sabe que é tudo mentira, né? Então não perca tempo com esse tipo de atitude, assim. Daí, assim, cada personagem tem alguma coisa que fala para as pessoas, não é só graça, assim, tem uns comentários no meio. Entendi. Já teve algum texto, algum personagem, alguma peça tal que deu problema, assim, será? Alguém que não gostou, processou? Já aconteceu isso, Tatá? Não. Que bom. Não. Felizmente. Não. E é um show muito feliz, é um show muito barulhento, muito
muito alegre mesmo. Isso é muito bom. Que bom. Saio de lá feliz, assim. Leve. É muito raro não acontecer esse tipo de reação do público. Uhum. Você estava falando sobre o lado da psicologia e tal. Como é que foi essa decisão de atuar, subir nos palcos? Parece que tem uma história que você fez uma cola para passar no teste da Escola de Arte Dramática. Eu falei da professora, lembrei dessa história. Não, é porque eu sempre quis ser ator. Mas não era considerado profissão na minha casa. Aí eu fui fazer comunicações e psicologia. Só que quando eu prestei para comunicações e psicologia, que eu entrei nas duas, eu também prestei para a Escola de Arte Dramática e entrei. Só que como eu estava com duas faculdades, não ia dar para seguir o teatro. E aí abandonei a Escola de Arte Dramática, nem me matriculei, só assumi. Aí depois das faculdades eu pensei, não, agora eu vou fazer teatro. Aí me matriculei lá para fazer o exame dessa Escola de Arte Dramática, que é uma mega escola lá em São Paulo. Só que eu pensei, como eu já fiz essa desfeita uma vez, de passar, porque tem 20 vagas, é muito disputada a escola, as vagas. E eu já tinha feito isso, ganhei uma vaga e ainda deixo para lá. Pensei, agora eu não tenho muita chance no segundo exame, porque isso vai pesar para mim. Aí escolhi à tarde a cena que eu ia fazer de noite, porque eu não estava muito preocupado, porque eu não ia passar mesmo, né? Você ia fazer uma cena, por exemplo, hoje à noite, você escolheu agora à tarde que você ia fazer? Eu escolhi à tarde a cena do meu exame, Aí eu escolhi... Tinha tudo para dar errado, né? Esperando o Godot, Decorei uma parte, a outra parte tem um dos personagens do Esperando o Godot, chama Lucky, ele tem o cérebro comprometido, o texto é dificílimo de decorar. Aí eu peguei e escrevi tudo no tênis, o texto dele, aí fiz a primeira parte que eu sabia de cor, e aí comecei a me contorcer inteiro assim para conseguir ler. E eu ia me contorcendo para ler todos os lados do tênis. Nossa, eu fui mega aplaudido quando acabou. Ninguém nem imaginava que eu estava colando, imagina, um exame prático da Escola de Arte Dramática. E essas interpretações assim carregadas agradam, né? Agradavam, não sei. Não, eles gostam. É que a peça permitia isso, né? Denso. Enfim, mas daí acabei entrando, daí segui carreira Mas isso de... Nem é o mais assim, eu fui... A primeira peça que eu fiz quando eu me formei chamava Camila Baker. Uhum. Aí eu fui indicado para todos os prêmios de melhor ator. Caraca. Aí veio a editora-chefe do Caderno 2 do Estadão. Me ligou perguntando se podia fazer uma entrevista. Eu achava aquilo tudo engraçado, né? Falei, pode, claro, marcou num lugar. Cheguei lá. Ela super simpática, assim, ela tirou um bloquinho, pegou uma caneta, ela virou e falou assim, nós podemos começar? Eu falei, claro. Ela falou, por que você escolheu o teatro? Eu falei, na verdade foi por pressão familiar, que eu queria ser médico, eles me forçaram a fazer teatro. Aí ela anotando. Não, ela não anotou, ela parou e ficou me olhando. Ela falou, a pergunta foi péssima, né? Eu falei, não, tô brincando. Dela, não, mas a pergunta foi péssima. Daí o que era para ser uma notinha no Caderno 2 virou uma matéria de página inteira, capa do Caderno 2. Rendeu. E começava ela contando isso, que ela tinha perguntado isso e eu... enfim. Que legal. Mas tava brincando, porque não... É igual aqui, o que eu posso fazer? Convidar as pessoas para irem assistir. A única coisa
essa é legal, é que é um espetáculo testado. Então não é uma coisa louca que eu vou fazer assim do nada, não sei que tipo de... Tá validado, né? Tá validado, Funciona. E muito bem validado. Então, eu me orgulho disso, de fazer um show que divirta, deixe realmente as pessoas contentes e que não tenha uma coisa de apelação pesada. Assim, sabe? Pode todo mundo assistir, não é um show agressivo. Não, é um show simpático, divertido. Quanto tempo? De duração? Uhum. 1h25, mais ou menos. Legal. 1h20. Dando risada é um bom tempo, né? Uma baita terapia. Mas é muito legal de fazer por causa disso também. Mesmo porque eu descanso nas risadas, né? Assim, tem risadas que são longas. Então eu aproveito para... Bebe uma água. Para dar uma relaxadinha, assim. Enquanto eles estão rindo, eu tô fazendo outra coisa. E é muito louco o processo da risada, porque uma risada vai alimentando a outra e às vezes ela dura assim muitos e muitos segundos, né? Risada tem de todo tipo. Tem os retardatários também. Quando todo mundo termina de rir, aqueles 4 começam. Mas... Eu sou meio assim, porque eu rio na hora, só que depois eu começo a imaginar a situação, aí eu rio de novo do que vem na minha cabeça. Então eu sou também desses retardatários, entendeu? Eu gosto de rir. Eu acho que todo mundo. É uma coisa e uma Selma eu tenho minhas dúvidas. Não, mas ela provoca o riso. Ah, entendi. Ela, daí não é o caso de você pensar na personalidade. Você tem que pensar no que aquele ser provoca em quem está assistindo. Tem, por exemplo, uma personagem... Eu tenho um narigão. Uma vez eu fui fazer um Homem das Cavernas. Comprei uma peruca comprida, assim, entrei no palco, gritaram, Maria Bethânia! Falei, beleza, eu vou fazer um dia. Aí tinha uns temas lá no Terça Insano, uma vez era flora e fauna, eu pensei, agora, Maria Botânica, uma cantora que canta sobre flora e fauna. Tá. O quadro ficou super legal, fez bastante sucesso dentro do Terça Insana mesmo, assim, era dos primeiros, assim, os carro-chefe do show, assim. Aí eu escrevi bastante coisa para ela tá nesse show aqui. Mas, no caso dela, tinha piadas mais tristes, porque essa coisa feita em cima de Bethânia, ela é muito... sensível, ela sente muito as coisas, tal. E aí uma vez eu escrevi uma coisa que eu achei bonitinha, mas é triste, assim, porque ela sofre muito e ela estava falando, eu tô sofrendo muito, eu cheguei até porque ela estava com carência afetiva, sofrendo demais disso, cheguei a procurar um psiquiatra até para me tratar, mas não porque eu acredite na psiquiatria, mas porque a secretária dele me chama de querida. Ela fala, não, querida, só tem hora para quarta de manhã. Aí você vê o grau de carência da pessoa, que ela liga no consultório só para ouvir alguém chamar ela de querida. Meu bem. Meu bem, faz isso. Será que tá carente? Quase nada, né? É coisa triste, assim, mas tem lá a sua graça, assim. E Xanaína? Xanaína é um personagem que eu gosto bastante porque... Na verdade, eu criei como uma crítica. Acho que a gente está passando por um momento um pouquinho delicado em todas as áreas, isso. As pessoas, de uns tempos para cá, resolveram parar de estudar, de aprender. Não precisa mais nada. Tudo é assim, do nada você pode fazer. Aí sobe lá e faz.
Na verdade, pode mesmo. Não tem qualidade, mas poder pode. O que te impede de subir num palco e fazer o que você quiser? Mas às vezes você não tem carisma, você não tem muito talento, você não pensa... Porque tem uma parte técnica que você Sim. tem que pensar... Como em tudo, né? Como é que funciona isso, assim, aonde eu ponho pausa, aonde eu paro, assim, aonde está na hora de encerrar. Eles não pensam nada disso, eles acham que é chegar lá, falar um monte de palavrões e pronto. Janaína era para ser uma cantora sem talento nenhum, sem inteligência nenhuma, que resolveu ser cantora e compositora. E ela canta uma música que é... É só isso. E essa música foi inventada porque quando eu estava inventando ela, eu pensei, ela é burra. E ela quer ser cantora e compositora. Provavelmente alguém deve ter dito, bom, mas pelo menos você tem que, assim, colocar uma letra na música, né? Uma letra. Ela pôs A, uma letra, né? E aí ela acabou virando também uma prostituta que quer ser cantora. Mas a parte do prostituta foi posto só para poder fazer graça. E, por incrível que pareça, é dos quadros mais puros que tem no show. Não tem nada assim... Ela é uma prostituta de quinta. Eu conto isso para as pessoas, mostro como é. Mas não tem nada ofensivo, nada. Aliás, o show inteiro é mega delicado, o que não quer dizer que você não entenda as coisas. Entende igualzinho se eu tivesse usado palavras, sei lá, de baixo calão, de agressivas. Não. Eu conto de um jeito leve o pesado. Uhum. É isso. E funciona. E funciona. Ela é um personagem que faz muito sucesso. Aliás, os 5 fazem. Tem algum preferido? Sei que essa pergunta é tão clichê quanto da nossa amiga lá do Caderno 2, mas... Eu gosto de todos, mas cada um é de um jeito. Por exemplo, Irmã Selma, apesar de ser divertido para quem assiste, é tenso para quem faz. Porque por dentro... Eu não faço rindo. Ela faz sério. Como Janaína, coitada. Ela é uma coitada. Então eu tenho que representar esse lado, assim, você tem pena dela assistindo, né? Maria Botânica não. Maria Botânica já... Ela pega mais... tem mais... Como é que chama? Ela já é uma artista, já se apresenta mais fácil. Outra que o texto é muito bom, chama Mônica Goldstein. É uma apresentadora de um programa sensacionalista, que é uma coisa que eu gosto também, porque... É uma coisa que não tem limite, né? Sim. Esse povo que trabalha com isso, eu assisto mais por curiosidade também, porque eles falam, fulano morreu com 18 facadas na calçada, não sei o quê. Tá. 3 facadas no cérebro, 2 no pulmão, 1 no coração, 2 no esôfago, não sei o quê. Você pensa, nossa... Agora vamos ver na holografia o caminho que cada faca fez do corpo. Você pensa, nossa. Agora vamos ver a esposa recebendo ao vivo a notícia que o marido foi esfaqueado. Cara, é desse jeito. É assim. É bizarro. E daí eu escrevi em cima daquela Marcia Goldsmith, que mexeu comigo, mexeu com todos, assim. Aí é um programa que é do mal, é humor negro. Humor negro eu gosto. Gosto muito. Mas é difícil de fazer.
É difícil e puxa mais para o humor inglês. Sim. Tanto é que o meu show, assim, é tudo calmo, assim, sabe? Não tem... Monty Python, né? Assim, né? Essa coisa do... Detalhezinho, você... do stand-up que a pessoa chega... dá uma paradinha... não dá tempo sequer pensar sobre aquilo. Uhum. O meu não, talvez dure 1h20 por causa disso. Uhum. Que eu sento... Não é força, é jeito. É jeito, Tem uma história na internet que tá assim, funcionando, viralizando, que é o seguinte, você já deve ter visto. Apresenta-se duas opções e a vítima, que no caso aqui é você, tem que escolher, né, uma. Então vou fazer essa brincadeira com você, se você me permitir. E aí vamos ver quais serão as respostas. Camila Baker ou Mulheres Apaixonadas? Comecei te apertando. Nossa, é que são tão de Só vale uma. praias diferentes. Acho que Camila Baker, porque Camila Baker foi a primeira peça que eu fiz. Essa eu não sabia nem que existia assessoria de imprensa. A gente estreou de sexta e sábado à meia-noite num teatro em São Paulo. Nosso público era 6 pessoas, 5. Isso durante os 2 primeiros meses. Dessas 5, uma era a Paula Altran, a outra era o Nanini, a outra era Irene Ravache, a outra era a Marília Pera, né? Uhum. E eu ficava, meu Deus do céu, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Né? Ficava no camarim assim, o teatro tem 5 pessoas, 2 delas são essas. Caramba. Pressão. Aí depois de 3 meses fazendo desse tipo, virou dos 10 melhores espetáculos de São Paulo, daí a gente pulou de quinta a domingo, aí virou normal e passou 2 anos Indicado e meio. para todos os prêmios e tal, né? O Mulheres Apaixonadas é legal porque fazer novela é legal, né? E era uma época também... novela fazia muito sucesso. Eu fui ser médico da Júlia Gann, que ela esfaqueava o Marcelo Antoni. Aí deu bastante bochicho nessa época sobre violência desse tipo, assim. Aí fui chamado para fazer 2 cenas, aí acabei ficando uns 4 meses na novela. Legal. Mas Camila eu tenho carinho porque, uma peça que começou para durar, sei lá, 2 meses, ficou 2 anos e meio em cartaz. Ainda passamos por uns... Porque a peça foi feita no inverno, os figurinos eram todos quentes. Uhum. A gente não pensava que a gente ia atravessar o inverno, depois o outono, pegar o verão. Quando chegou o verão, a gente morria no palco, né? Porque eram as mesmas roupas, todas mega quentes. Mas é uma sorte que eu tenho, assim, as peças que eu faço ficam muito tempo. Que legal. Outra pergunta. Terça Insana ou Praça é Nossa? Nossa. Acho que eu vou ficar com Terça Insana. Porque a Praça é Nossa já está consolidada de outro jeito. Foi uma delícia ter feito. Foi maravilhoso mesmo. Não tenho crítica nenhuma para lá. Mas o Terça Insana era um trabalho que exigia muito da gente. Então, viajei muito com Terça Insana. Então... E tinha colegas também... Não que na praça eu não tivesse colegas maravilhosos. Mas lá no Terça Insana, Ilana Kaplan, a gente era de dupla, assim. Graziella Moreto, Luiz Miranda. E foi um divisor de águas, né? Foi. Foi bem... Pra gente era uma brincadeira no começo, de repente cresceu de um tamanho assustador.
a ponto da gente não ter ideia o que era aquilo. Mas foi o start para um monte de gente que faz stand-up hoje. A referência é a gente. Sim, sempre que a gente vê uma entrevista dessa galera do stand-up, eles sempre citam o Terça Insano. Sempre, sempre, sem exceção. Autor ou ator? Ator. Mas eu gosto de escrever. Eu fui indicado para o Shell de autor. Caramba. Com uma peça sobre Jesus. Que é engraçada também. Por incrível que pareça. A gente montou no ano 2000. A igreja mandava padre todo dia. A peça começava 5 minutos depois, eles já estavam batendo com a testa na cadeira da frente, de tanto rir. E não tinha nada ofensivo com Jesus, com nada. A peça é ofensiva ao ser humano, que não tenho muito pudor em fazer essas coisas não, porque a gente está precisando uma chamada séria. Sério, eu estava vendo um documentário sobre Nostradamus, e lá em 1700, por aí, começou a aparecer um monte de premonição de que o mundo iria acabar, não sei o quê, taranã. Aí eu comecei a pensar, isso é uma coisa recorrente na história do homem. O homem sempre achou que uma hora vai acabar tudo. Se uma hora vai acabar tudo, por que você não cuida para não acabar? Não é? Assim, porque não é que vai cair um meteoro, a Terra vai se implodir, a gente vai acabar com a Terra. Hoje tudo isso que está acontecendo, a gente que plantou isso. Não é castigo divino. Exatamente. A gente desmatou, a gente estragou o planeta. Nem sei quanto tempo, se a gente ainda existe tempo para poder resolver essas coisas. Mas já está na hora das pessoas começarem a pensar direitinho sobre isso, porque não é uma catástrofe, assim, um castigo que a gente vai ter. São consequências das nossas escolhas. Vão ter consequências das nossas escolhas, é isso, só isso. Então, nessa peça que eu fui indicado aí para o Shell, eu falo sobre essa relação que as pessoas têm com Deus, com Jesus, que a princípio é meio que a parte, né, da vida. A gente não incorpora isso como uma coisa natural e normal. É assim, não, agora eu estou precisando, é melhor rezar. Então você dá uma rezadinha ali para ajeitar. Como se fosse uma aspirina e tal. Não é uma coisa constante assim, mas enfim, é isso. Papo delicioso, a gente poderia ficar aqui a tarde, a noite inteira conversando, aprendendo, dando risadas com você. Você veio para Brasília para esse espetáculo. Traz pra gente as informações, porque eu sei que são produtores e uma casa também muito querida da cidade, que sempre traz grandes artistas, tal. Olha, é legal esse crédito. Hoje aqui em Brasília é no Texas Bar. Texas Bar. Dá um endereço? Não precisa? Legal, é legal porque sempre tem, né? Sempre tem programação, não só de... De frente ao Núcleo Bandeirantes. De frente ao Núcleo Bandeirantes. Só? Isso, Texas Bar. Legal. É às 9 da noite. E amanhã em Goiânia é no Guardians. Que legal. Guardians. É legal essa ponte, né? Brasília e Goiânia. Faz uma cidade, faz a outra, tal. E para Goiânia só tem para sessão extra. Uhum. E hoje tem muito poucos também. Que bom. Volta logo. Amém. Volta logo. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês, gente. Uma delícia trocar essa ideia com você. Os produtores também que estão te trazendo aqui para Brasília são muito competentes, uma galera muito séria. A casa também você vai gostar. Show de bola. Maravilha. Obrigado. Acredito. Obrigado a vocês, gente. Tenho certeza que você gostou, que você curtiu esse bate-papo, aprendemos bastante. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você saber de tudo que acontece. Valeu!